Graças e paz, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos que estão em casa também. Você que está acompanhando através do Facebook a nossa transmissão, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Amém? Vamos iniciar com uma oração e, na sequência, daremos continuidade. Amém? Senhor Jesus, aqui nós estamos diante da sua presença para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós estamos aqui pela sua graça, sua misericórdia, e nós não somos nada sem ti. Direcione nosso culto, porque aqui o Senhor faz presente, e aqui estamos presentes para te adorar, te agradecer, engrandecer o seu nome, e tudo aquilo que o Senhor merece, que é tudo aquilo que nós precisamos também. Precisamos estar aqui, precisamos estar entre irmãos, precisamos da sua força, da sua ajuda e tudo aquilo que é necessário para que nós possamos nutrir o nosso homem espiritual. Aqui nós pedimos a sua direção no culto dessa noite. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos ler uma passagem lá, Salmos 17, bem conhecido de todos. Lá, Salmos 17 diz assim: Ouve o justo, ó Senhor, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não sai de lábios fingidos, que a minha sentença saia da tua presença, que os teus olhos contemplem as coisas que são iguais. Provaste o meu coração, visitaste-me à noite, examinaste-me, e não encontraste nada. Estou firme no propósito de que a minha boca não transgredirá. Quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Sustenta as minhas idas em tuas veredas, para que as minhas pegadas não escorreguem. Eu te invoquei porque tu queres me ouvir. Ó Deus, inclina teu ouvido para mim e ouve o meu discurso. Mostra a tua maravilhosa benignidade, ó tu que salvas pela tua mão direita aqueles que põem sua confiança em ti, daqueles que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam, se encerraram em sua própria gordura, em sua boca falam orgulhosamente. Eles agora nos cercam em nossos passos. Eles baixaram os seus olhos e se curvando para a terra. Tal como um leão que é ávido por sua presa, como se fosse um leãozinho espreitando em lugares secretos. Levanta-te, ó Senhor, desaponta-o, humilha-o, livra-o da minha alma. Livra a minha alma do perverso, que é a tua espada. Dos homens que são a tua mão, ó Senhor, dos homens do mundo, que têm sua porção nesta vida e cujo ventre tu encheste com teu tesouro escondido. Eles estão cheios de filhos e deixam o rosto de seu bem para os bebês. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Estarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Amém? Bom, essa tradução aqui da minha Bíblia é um pouquinho diferente, até bem considerável a tradução, mas aqui esse salmo ele vai fazer um apelo, né, do salmista Davi. Ele implora por proteção e misericórdia, basicamente, né? No momento em que ele estava sendo perseguido, ele expressa a sua plena confiança em Deus, né? No começo do texto ele vai falando sobre para que o Senhor examine ele, né? Veja o que há
dentro dele. Na sequência do texto, ele vai falar sobre para que o Senhor o proteja, que o Senhor guarde, e no final, para se encerrar, ele vai falar para que o Senhor livre ele de todo o mal. Amém? Esse aqui é um texto para nós expressarmos lembrarmos que a nossa confiança ela deve estar depositada no Senhor, e onde nós estivermos, nós pedirmos a sua proteção. Amém? Vamos louvar ao Senhor, conjunto. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus. Vamos estar agora louvando a Deus, né? A esse Deus maravilhoso. Como é bom louvar a Deus. Ontem eu e minha esposa estávamos ensaiando para o louvor de hoje, e nós estávamos bem felizes por poder participar novamente, vir à igreja louvar a Deus, independente de ser aqui em cima ou aí embaixo, onde quer que seja. Infelizmente ela não está aqui, né? Eu deixei ela no hospital, ela teve um desarranjo intestinal e não pode estar aqui louvando a Deus, né? Ela estava mais triste por não poder vir aqui louvar a Deus do que por causa do hospital, né? Então, como é bom a gente ter essa oportunidade e poder expressar a nosso agradecimento a Deus através dos louvores, independente de estar cantando aqui ou aí embaixo ou em casa. Vamos louvar a Deus, não importa que aqui não esteja bom ou como quer que esteja, mas vamos louvar onde quer que estivermos louvando a Deus, como se só Deus estivesse vendo só você, Deus estivesse realmente vendo o seu coração através dos louvores. Então louve a Deus, porque é muito bom louvar a Deus. Amém. Exaltar teu santo nome.
em nós. Deus está em nós. Aleluia. Tão certo como ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Porque Ele é real. Ele é real para mim e para você. Ele é real para você. Eu acredito, Deus está aqui agora. Amém. Deus está aqui ouvindo o teu louvor, o meu louvor, o nosso louvor. Deus te ama. Amém. Vamos louvar. É real pra mim, é fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração.
é o lugar que você encontra Deus na sua vida? Aqui na igreja? Onde é esse lugar? Deus está dentro de você. Deus está na sua busca, na sua oração. Deus está em você. Busque e ali Ele estará. Vamos louvar. Pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é você. Esse lugar é no Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 De novo. Esse lugar é no Senhor. 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 É tudo que eu preciso.
Glória a Deus, irmãos. Vamos dar andamento ao culto agora com um momento de intercessão. Vamos orar ao Senhor Jesus. Coloque na presença do Senhor todas aquelas dificuldades, tudo aquilo que tem, de alguma forma, transpassado ou angustiado a sua vida. Devamos deixar aos pés do Senhor todos os nossos problemas. Amém? Muito bem. Confie no Senhor. As tuas dificuldades, lutas, o Senhor ouve as nossas orações. Se a gente vem aqui nesta noite, muitas vezes é por alguma necessidade. E a gente vem para adorar a Deus, mas crendo que Deus opera nas nossas circunstâncias. Amém? Você crê nisso? Quantas bênçãos nós temos visto, né? Hoje eu conversei com o pastor Ricardo, entrei em contato com ele, estava muito feliz, pediu para agradecer a igreja pelas orações, né, pelas intercessões. Ele ficou 116 dias no hospital, 116 dias. E a grande parte desses dias entubado. E saiu com a graça de Deus. Então ele pediu para agradecer, emocionado, agradecer as orações dos irmãos, a intercessão. Vale a pena, né, a gente orar. Vale a pena a gente buscar a Deus. Que Deus ouve a oração do justo. Vamos orar. Bendito Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, agora neste momento, ó Pai, colocar diante do Senhor, ó Deus, a nossa vida, a vida dos irmãos aqui, das famílias, pedir ao Senhor, ó Pai, a Tua bênção, toque do Senhor, ó Deus, sobre nossas vidas, ó Deus. Nós estamos aqui agora, porque cremos que o Senhor opera, porque cremos na Tua palavra, cremos que não há impossíveis para o Senhor. Não há nada que o Senhor, ó Pai, que lhe seja impossível, Senhor, que Tu não possas fazer. Sim, ó Pai, nós cremos porque temos visto também a manifestação do Senhor, o poder do Senhor, temos visto o Senhor operar em muitas circunstâncias, e agora, Senhor, nós clamamos a Ti, lembrando, Senhor, das Tuas promessas, lembrando, Senhor Deus, do Teu poder em todas as circunstâncias, ó Pai, e crendo na Tua palavra, que o Senhor opera quando buscamos a Tua face, quando nós buscamos ao Senhor, Tu ouves a nossa oração, e cremos em Ti, Senhor, e pedimos a Ti agora, Senhor, que Tu estejas visitando, ó Deus, a cada um que está colocando o seu pedido, a sua necessidade diante do Senhor agora, em fé, ó Deus, nós oramos, não oramos, ó Pai, como repetição, mas oramos porque cremos em Ti e esperamos a atuação do Senhor, ó Pai. E em nome de Jesus nós colocamos agora, Senhor, estas vidas, Senhor, pessoas que estão, Senhor, passando por momentos difíceis, com dores, com problemas, Senhor Deus, ó Pai, de enfermidades. Ó Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que levanta, Senhor, o enfermo, e temos, ó Pai, contemplado tantas bênçãos do Senhor, tantas maravilhas do Senhor, tantas ações poderosas do Senhor, ó Pai. Como Tu és grande e poderoso, Senhor, e em nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós abençoamos a cada vida, Senhor Deus, a cada situação, a cada circunstância que os Teus filhos têm enfrentado. Repreendemos a enfermidade, repreendemos todo o mal, Senhor Deus, repreendemos toda a célula maligna, Senhor Deus, todo o espírito de morte, em nome de Jesus, está repreendido agora. Nós declaramos a bênção do Senhor, nós declaramos a vitória do Senhor, nós declaramos, Senhor Deus, que Tu és um Deus que restaura o casamento, que restaura a saúde, que restaura, Senhor Deus, a esperança,
em nome de Jesus, ó Pai, o coração entristecido, o coração enlutado, seja agora, Senhor Deus, visitado pelo Senhor, ó Pai, seja contemplado com a Tua presença, com a alegria do Senhor, com a força do Senhor, com o poder do Senhor, ó Pai, agora desfazendo todo o mal, Senhor Deus, trazendo cura, trazendo transformação, ó Deus, nos órgãos, Senhor Deus, que estão, ó Pai, tomados, muitas vezes por células cancerígenas, em nome de Jesus, desapareçam para a glória do Senhor, e haja restauração em nome de Jesus, no fígado, Senhor Deus, no coração, no pulmão, Senhor Deus, em todas as áreas, Senhor, deste corpo físico, em nome de Jesus, seja agora, ó Pai, sarado, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Senhor, Tu és o Deus que sara a coluna, Senhor Deus, as dores, os desvios, em nome de Jesus nós declaramos a bênção do Senhor, ó Pai, mas declaramos também, Senhor, a restauração dos relacionamentos, o amor esteja presente no lar, na família, Senhor Deus, na criação dos filhos, ó Pai, nos relacionamentos, abençoa, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, que haja paz no lar, que haja paz no coração, na mente, aquele que não consegue dormir, ó Pai, em nome de Jesus, põe Tuas mãos, para que tenha uma boa noite de sono, que não fique mais, Senhor Deus, virando de um lado para o outro, mas possa descansar no Senhor, na paz do Senhor, ó Pai, e assim, Senhor Deus, ter seu físico renovado, revigorado. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que também aquele que tem perdido, ó Pai, a esperança, tem ficado triste, deprimido, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus todo este mal que tem apegado tantas vidas, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. A bênção do Senhor alcance essas vidas, trazendo alegria ao coração, trazendo, Senhor Deus, confiança, Senhor, tirando, Senhor, toda depressão, Senhor Deus, toda ansiedade do coração, Senhor, em nome de Jesus, põe Tuas mãos, Senhor, e que haja, Senhor, restauração nesta noite, Senhor, visita a casa, o lar, Senhor, visita a família, em nome de Jesus, nós abençoamos para a glória, louvor e honra do Teu nome, e declaramos em nome de Jesus a vitória do Senhor, a bênção do Senhor na área financeira também, Senhor, nós sabemos que precisamos trabalhar, ter o pão de cada dia no nosso lar. Então, Senhor, nós clamamos, abre as portas do trabalho, Senhor, do emprego, Senhor, em nome de Jesus, que os Teus filhos tenham, Senhor Deus, o pão de cada dia, o sustento, Senhor Deus, para as suas famílias, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nunca falte, Senhor, aquilo que é necessário aos Teus filhos para viverem e para continuarem a sua jornada. Nós abençoamos em nome de Jesus, e que o Senhor esteja, ó Pai, dando bênçãos, Senhor, espirituais nas vidas, Senhor, ninguém fique desanimado e caído no meio do caminho, Senhor, mas todos possam levantar e andar contigo, olhando sempre para Cristo, Senhor Deus, firmes na fé em Cristo Jesus. Nós abençoamos e repreendemos todo espírito de incredulidade, todo espírito, Senhor Deus, que vem para, ó Pai, impedir que a graça e a bênção do Senhor chegue à vida do Teu Filho, Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos para a glória do Senhor e declaramos a bênção, a graça, o poder do Senhor sobre cada vida, em nome de Jesus, libertando e transformando, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, glórias a Deus. Nesse momento, gostaria de convidar os irmãos a... Antes vou ler uma pequena passagem, lá em Provérbios 3, 9, não precisam abrir, bem breve. Que diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Se encherão os teus celeiros abundantemente e as tuas prensas irromperão de vinho novo. Amém? Essa é uma palavra do Senhor convidando a nós
para que nós possamos honrar a Cristo em todas as esferas da nossa vida. Aqueles que tiverem sua oferta, podem assim fazer, trazendo aqui à frente no gasofilaço. E, enquanto isso, eu vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, aqui nós estamos mais uma vez te pedindo e te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, são bênçãos incontáveis, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, tudo aquilo que o Senhor tem nos abundado. Nunca deixe faltar na casa de cada um dos irmãos, nunca deixe faltar o emprego, o pão, tudo aquilo de cada dia que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Porque nós sabemos que o Senhor cuida do nosso povo, cuida de tudo aquilo que nós precisamos. E é isso que nós temos plena confiança em Ti. Que nós possamos administrar o dinheiro que é empregado na Sua obra da melhor forma, com sabedoria, e é isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Aproveitando também, gostaria de fazer alguns avisos, que amanhã teremos reunião de oração, e no domingo, o nosso culto público às 18 horas, amanhã é às 20 horas, e o nosso culto no domingo às 18 horas. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor José Elísio. Graça e paz, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para adorar a Deus. Amém? Amém. Já sem demora, vamos abrir a palavra lá em 1 Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Fazer uma breve meditação da palavra. 1 Timóteo, capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o tempo, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. No versículo de número 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós vamos falar um pouco mais baseado neste versículo. O único mediador entre Deus e os homens. É o texto, é o tema da nossa mensagem nessa noite. Mas aqui nós vemos que o texto inicia falando da importância da oração. Da importância da oração, por isso que fala que admoesta ao povo que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Nós, como igreja, somos chamados, orientados pela palavra do Senhor, a viver uma vida de oração por todos os homens, por todas as pessoas. Porque qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo ali diz no versículo de número 2, pelos reis e por todos que estão em eminência, ou seja, pelos reis, pelos governadores, presidentes, autoridades. Para quê? Que o objetivo é que a igreja possa viver paz,
né, como diz aqui o próprio texto, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. E aí Paulo, ao escrever a Timóteo a respeito disso, ele traz essa admoestação, e ele diz que isso é agradável diante de Deus. Deus se agrada desse procedimento do seu povo. Porque a intenção do Senhor é que todos os homens se salvem, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade do Senhor, como diz no versículo 4. Mas para que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, é preciso entender que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Como diz a palavra, que nós aprendemos por meio desse texto sagrado, que o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não vemos respaldo bíblico, por exemplo, onde existe uma doutrina que sustenta a tese de que Maria possa interceder pelo homem, ou que São Fulano possa interceder pelo homem, ou São Beltrano possa interceder pelo homem. Não existe na Bíblia nenhum respaldo para esta verdade. O único que nós encontramos aqui é que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Nós vemos que primeiro os apóstolos, como hoje as pessoas começam a colocar o nome dos apóstolos, aí São Fulano, São Cicrano, São Beltrano e tal, e começam a orar por esses homens que eram apenas homens simples. Viveram, serviram ao Senhor, morreram. Mas Jesus não. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Então ninguém pode interceder. E os apóstolos naquela época, eles não aceitavam. Quando as pessoas eram curadas pelo nome de Cristo, se prostravam diante de Pedro, Pedro, levanta, eu sou homem como você. Se prostrava diante de Paulo, Paulo falava, levanta, porque eu sou homem como você. Adore a Deus, adore a Cristo Jesus, é Ele quem opera, é Ele quem faz um milagre. Então a palavra de Deus é muito clara e direta, porque há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador. A gente vai olhar ali no dicionário, procurar o que significa mediador, o indivíduo que medeia, que intervém, que é responsável por acordos ou pela conciliação entre as partes conflitantes. Se a gente for olhar, a gente vai encontrar isso. Mediador é aquele que intercede para estabelecer um acordo entre duas pessoas. A pessoa está ali naquela situação difícil e ali entra alguém no meio para trazer a paz, para trazer a solução em prol daquele conflito. Mediador é alguém que fica no meio, unindo duas pessoas. Aí quando nós vamos olhar nas Escrituras, nós vamos ver que o homem, pelo pecado de Adão, o homem caiu, se afastou do Senhor, porque Deus era amigo do homem, mas pelo pecado de Adão houve a separação e havia a necessidade de um mediador. E ali o próprio Deus providenciou isso. Jesus Cristo, sendo Ele verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Ele pode mediar entre Deus e os homens, porque Ele sofreu como homem aqui na terra, e Ele ao mesmo tempo é Deus, então Ele pode ser o mediador, somente Ele e ninguém mais. O primeiro homem a mostrar a extrema necessidade que o homem tem de um mediador entre Deus e os homens foi Jó. Quando você vê ali sofrendo na sua carne, diante de toda aquela situação que ele passou, de provação, ele disse assim lá em 17:3, não precisa abrir, promete agora e dá-me fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Ele estava solicitando ali um mediador, em outras palavras. Então nós entendemos que só o próprio Deus tem condições de providenciar os meios
que satisfazem as suas exigências, as exigências da sua justiça. E Ele fez por meio de Jesus Cristo, como mediador entre Deus e nós. Amém? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, abre lá um pouquinho, volta um pouquinho aí a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18 até o 21, a palavra do Senhor vai dizer assim, 2 Coríntios 5, 18 ao 21, diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo como de Deus, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O próprio Deus providenciou a reconciliação do homem perdido, como diz aqui na palavra. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 6, a Bíblia afirma o seguinte: mas agora alcançou ele ministério tão quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. As promessas são melhores por meio do mediador que nós temos por meio de Jesus Cristo. Quando não tínhamos condições de salvação, Deus providenciou isso. Lá em Hebreus 9,15 a palavra afirma: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, vindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E nós vemos na palavra de Deus muitas passagens e afirmações falando desta importância que Deus viu da necessidade de um mediador entre ele e o ser humano perdido, e o ser humano caído. Lá em Hebreus 12, 24, mais uma vez o escritor sagrado enfatiza que Jesus é o mediador da nova aliança, cujo sangue da aspersão fala coisas superiores ao próprio sangue de Abel, porque a palavra fala que o sangue de Abel clamava da terra. Portanto, irmãos, nem Maria, nem Abel, nem Pedro, nem João, nem Francisco, nem São Tomé, nem São Fulano, nem São Cicrano, nem ninguém mais pode interceder pelo homem perdido, a não ser Jesus Cristo. Somente Ele foi quem derramou o próprio sangue para redimir os homens dos seus pecados. Ele foi quem foi até aquela cruz. Ele falou ao Senhor: está consumado. Ele foi quem se entregou pelos nossos pecados. Somente o sangue de Cristo que foi derramado em resgate de muitos. Amém? Daqueles que o aceitam. Por isso que lá, quando ele vai falar da Santa Ceia, ali naquele momento que ele está com os apóstolos, no último momento, antes de ir até a cruz, ele toma o cálice e ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós. E ele disse: este pão é o meu corpo, que é entregue por vós. Por isso que ele pôde falar isso, porque ele é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Uma outra coisa, irmãos, que nós vemos aqui na palavra, é que Jesus Cristo é único e exclusivo. Exclusivamente o Senhor. O ministério de Jesus é exclusivo, porque não pode ser comparado a algum outro que existe. É superior ao ministério dos anjos, por exemplo. Por isso que lá em Hebreus capítulo 4, versículo 1, diz assim,
capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim: feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A Bíblia é clara e verdadeira. Jesus Cristo é o único Senhor, único caminho, único Filho, único Redentor, único Deus. Por isso que lá em 14,6 de João ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho que possa levar o homem até a presença de Deus. Não existe. Os homens andam buscando caminhos por aí afora, buscando conhecimentos por aí afora, mas está tudo aqui na palavra. O Senhor, Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então está bem claro. Cristo ali está bem claro. Joga por terra toda doutrina, a possibilidade de outro intercessor entre Deus e os homens. Já mostra claramente que somente Ele. Lá em Atos 4:12, Pedro, quando estava ali pregando, ele diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação. Olha o que ele diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos. Aquela multidão de pessoas, estavam ali pessoas de várias regiões, pessoas de muitas nações, que acreditavam em falsos, em mentiras, enganos que o diabo levou. Naquele momento, Pedro, pela ação do Espírito Santo, ele fala isso: e nenhum outro há salvação. Saibam também vocês que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente pelo nome de Cristo, o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E lá em Isaías 43:11, não precisa abrir, o próprio Senhor se identifica como o único Salvador. Ele diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Mostrando que Deus, Jesus, é o próprio Deus encarnado, que veio a este mundo para a salvação do perdido, para a salvação do homem que havia se separado de Deus. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, ele afirma o seguinte: eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem está em mim e eu ele dá fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, para que possamos dar frutos, precisamos estar em Cristo. Ninguém pode dar fruto fora de Cristo. Ele diz: vocês são as varas. E em mim, aquele que está em mim, dá muito fruto. E essa do Senhor. E eu acho interessante quando a gente olha aquela questão que fala que ele rompeu a inimizade que existia entre nós e Deus, porque naquele momento em que Adão, a Bíblia diz que na virada do dia o Senhor descia ali e conversava, tinha aquele diálogo com Adão. Era um bate-papo, né? E de repente, quando Adão deixa de dar ouvidos a Deus e dar ouvidos a Satanás, daquela aliança. Veja bem isso, irmãos. Quando nós deixamos de dar a palavra de Deus e damos ouvidos às palavras mentirosas que o diabo está lançando por aí afora, há um rompimento. E aqui aconteceu na vida de Adão. Deus se afastou porque Deus não pode habitar junto ao pecado. Mas aí o Deus é tão bom no seu grande amor, Ele viu a necessidade de reatar esta aliança. Por isso Ele providenciou a vinda de Cristo como o único mediador
entre ele e o homem caído, entre o homem perdido, entre o homem que estava caminhando para o inferno. E todo aquele que tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, está caminhando para o caminho da perdição. Portanto, a palavra que está em Colossenses 2,14 não poderia ser referido a nenhum outro, mas somente a Jesus. Porque a palavra diz assim: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Só Jesus tem essa prerrogativa. Somente Ele pode interceder por nós diante de Deus, pois Ele veio a este mundo buscar aquele que estava perdido, eu e você. Se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos salvação. Se Jesus não tivesse vindo, nós não estaríamos nem aqui em cima, e nem aqui na igreja, e nem aí assistindo, porque não teria motivos. Iria pregar o quê? Iria anunciar o quê? Não teria evangelho. Mas ele veio, porque ele sabia que o homem precisava de salvação. O homem precisa de salvação. Mas ele diz que o homem queria aceitar a mediação de Cristo. Imagine você está em conflito com alguém, e de repente chega alguém e fala assim: olha, eu quero conversar com vocês para acertar essa situação. E você fala assim: eu não quero que você venha ser o mediador. Você rejeita a mediação daquela pessoa. Qual que é o final dessa situação? Você pode passar por uma situação de prisão ou qualquer outra coisa, conforme for o assunto ali tratado. E assim é na vida espiritual. Jesus é o mediador dessa nova aliança. Se o homem falar assim: olha, eu não quero Jesus Cristo como mediador dessa aliança minha com Deus, a rejeição de Cristo vai conduzir o homem à perdição eterna. Deus não força ninguém nada. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos ou não. Por isso que, se rejeitar o mediador, nós também seremos rejeitados. Mas se aceitar o mediador, a necessidade de abandono do pecado, a necessidade do arrependimento, a necessidade de render-se a Ele completamente e a ninguém mais, não se curvar mais diante de outros deuses, não se curvar diante das coisas deste mundo, mas buscar unicamente o Senhor, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Amém? Eu quero concluir dizendo: somente Jesus Cristo satisfez as exigências da justiça divina e, por meio do seu sangue, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Lá em Hebreus 5, 8, 9 diz assim: ainda que aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Portanto, eu quero encerrar afirmando o seguinte: somente Jesus Cristo possui as prerrogativas de mediador único e exclusivo entre Deus e os homens. Se você aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você terá acesso à vida eterna. E é isso que Deus quer, é isso que Deus espera, é para isso que Deus enviou Jesus, para que você tivesse vida, para que você venha a ter vida e vida eterna. Um dia nós aceitamos, um dia nos foi pregado esta verdade e nós entendemos. É muito simples a palavra de Deus, e nós entendemos, e nós aceitamos a Cristo. E hoje nós temos acesso à presença do Senhor. Amém? E nós temos a certeza da nossa salvação eterna. Eu quero orar neste momento. Talvez você que está aí conosco, assistindo pelas redes sociais, possa estar refletindo a respeito disso. A quem você tem servido até hoje? A quem você tem colocado como mediador entre a sua vida e Deus? É momento de pensar, é momento de refletir, é momento de tomar uma posição diferente,
Porque a nossa salvação, eu costumo dizer, é o que nós temos de mais importante em nossas vidas. Eu costumo dizer isso. Nós podemos ter casa, carro, dinheiro e um monte de coisas. Mas se não tivermos a nossa salvação, nós somos miseráveis, pobres e nus. E nós precisamos estar realmente focados nesta verdade. Amém? Vamos orar então. Bendito Deus, Pai, nós queremos Te louvar, nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos bendizer o Teu nome porque nós sabemos, por meio da Tua palavra, que o Senhor enviou Jesus. O Senhor enviou Jesus para ser o mediador dessa nova aliança para conosco. Porque um dia, Senhor Deus, estávamos perdidos, estávamos, ó Deus, caminhando para a perdição eterna. Mas o Senhor, pelo Teu grande amor, com que o Senhor nos amou, Pai, nos diz isso, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós cremos nesta verdade, Senhor, e queremos ver, ó Deus, muitas vidas, ó Pai, como diz a Tua palavra, sendo salvas, ó Pai. Acreditando assim como nós acreditamos nessa verdade, Senhor, que o Senhor Jesus veio a este mundo buscar o perdido, veio a este mundo ser o mediador desta nova aliança entre o Senhor e nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos clamar por esta vida, Senhor Deus, que certamente não tomou a decisão com o Senhor e ouviu esta palavra desta noite, Pai. E eu, Deus, e que o coração possa estar totalmente rendido ao Senhor, totalmente voltado ao Senhor, ó Pai. Porque, meu Deus, nós sabemos por meio da Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade, Senhor, que não existe, ó Deus, nenhuma outra condição do homem de ser salvo, a não ser por meio de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador eterno. Nós Te louvamos, Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre esta vida, nós pedimos a Tua bênção sobre esta casa, que certamente ainda não se rendeu ao Senhor, para que venha render-se completamente ao Senhor a verdade da Tua palavra, e assim possamos ver, meu Deus, muitas vidas sendo salvas, muitas vidas, meu Deus, sendo libertas do domínio de Satanás e conduzidas à presença do Senhor para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós Te louvamos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Sejam bem-vindos, voltem sempre. Deus abençoe vocês e que possamos estar sempre firmes nos caminhos do Senhor. Amém, irmãos? Fiquem na graça e na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.